Na próxima semana, o Dorival Júnior vai anunciar a lista de 23 convocados para os próximos jogos da seleção brasileira, mas a pré-lista, que já foi divulgada, inclusive, conta com algumas novidades, entre elas o goleiro Hugo Souza do Corinthians, Alexandro do Lille, Alisson do São Paulo e até mesmo Yuri Alberto também do próprio Corinthians. Vale ressaltar que o Neymar está nessa lista. Aliás, levantou-se um debate esta semana na internet se o Neymar deveria ou não ser convocado, afinal de contas, os dois próximos jogos da seleção brasileira, falo de Colômbia e também Argentina, fora de casa, deve ser um jogo bem encardido, então realmente tem risco do Neymar nesse tipo de partida, enfim, levar alguma pancada, se lesionar novamente. Não era nenhum absurdo, talvez, você preservar um pouco ele. Embora, é claro, a gente também tem aquela teoria de que é o craque, é o principal jogador do time. Tem que jogar, não adianta. Então, fica aí as opiniões divididas na internet. Vamos falar também sobre Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro, a contratação mais cara do Palmeiras. Chega com um contrato bem longo, inclusive, o Palmeiras contratou ele até o final de 2029, ou seja, teremos bons anos, vários anos do Vitor Roque jogando aqui no futebol brasileiro pelo Palmeiras. Ele, infelizmente, não conseguiu se firmar nem no Barcelona, nem no Real Betis. Ficou basicamente uma temporada lá na Europa, uma temporada e meia, e não conseguiu se firmar e nenhum desses clubes teve seu grande destaque no Atlético Paranaense aqui no Brasil e agora então retorna ao futebol brasileiro, mirando junto com o Palmeiras o Super Mundial que acontece na metade desse ano, tá certo? Temos também aqui Galvão Bueno cobrando fortemente o John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre por que a demora em contratações, em se mexer nessa temporada de 2025, depois de um ano tão glorioso, como diz o próprio apelido do clube, em 2024, tá certo? Se liga só, abre aspas, que Botafogo é esse? Levou 4-0 no agregado do Racing na Recopa, não classificou às semifinais do Carioca, perdeu a Supercopa do Flamengo, ficou 55 dias sem técnico, e tem que ser português? Almada, Luiz Henrique, Tiquinho e outros saíram, e quem veio? O Botafogo vencedor do Textor durou só um ano, tá na hora do cara se explicar. É claro que os dois vice-campeonatos que o Botafogo já teve nessa temporada de 2025 inflaram também esse tipo de cobrança, afinal de contas, nenhum torcedor, depois de um ano tão glorioso como foi 2024 para os torcedores botafoguenses, querem ver o seu time ter uma decaída tão grande. Afinal de contas, o Botafogo acabou de ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, e simplesmente de um ano para o outro, num intervalo tão curto de tempo, afinal ganhou em dezembro, novembro suas competições, e agora logo no início de 2025 o time simplesmente parece quebrado. Pois é, então vai ter sim esse tipo de cobrança. E embora o John Textor tenha respondido sobre isso, um pouco polêmica, é verdade, falando sobre a mentalidade perdedora, que ele está tentando transformar numa mentalidade vencedora, mas respondeu então falando sobre o fato dele estar tentando mudar o Botafogo e sim continuar o progresso e não, enfim, colocar o Botafogo para baixo, como algumas pessoas estavam pensando que ele estava fazendo devido às suas atitudes, tá certo? Vamos falar então agora sobre Luis Soares, esse que me enche de saudade. O Christian Oliveira, novo jogador do Grêmio, que está se tornando até um xodó da torcida, afinal de contas, salvou o Grêmio de ser eliminado logo na primeira rodada da Copa do Brasil contra o São Raimundo, lá em Roraima, jogo longe, difícil. Fez um gol no último minuto levando o jogo para os pênaltis. Ele falou sobre Luis Soares, que teria dito para ele alguns conselhos sobre a vinda para o Grêmio. Abre aspas, Soares me disse que era um grupo muito bom, que todos se gostam. Gostei muito disso. Me falou também que a torcida é uma loucura, e foi isso que encontrei aqui. Me falou do ambiente que se cria dentro e fora de campo, que é uma loucura. Eu vi vídeos e isso é verdade. É uma loucura. Vale ressaltar também que o Christian Oliveira chamou muita atenção logo na apresentação dele, quando ele falou que adora jogar a cada 3 dias. É completamente um obcecado da bola. Enfim, gente, resuminho rápido de algumas notícias pra vocês. Se gostou, então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.